Olá, tudo bem? Ó, meio da semana, um calor de rachar aqui em Ribeirão Preto e eu tô aqui com o Ricardo Oliotti no Parque Curupira. Fala o que você faz aí pro povo. Bom, ó, você já sabe, peraí, não vai ter corte, não vai ter nada. O Ricardo é um big de um profissional na área aí de marketing digital, mas dessa vez ele não vai poder mexer lá. Não vou poder nem dar meus truques, fazer, ó, né? Já vai dar uma tremida, vai aparecer as carecas, vai aparecer todas as coisas. Nem pode. Se apresenta aí. Bom, gente, meu nome é Ricardo Oliotti, como o Gerardo falou, já tenho, né, uma boa bagagem, né, de marketing digital. Aliás, né, o marketing digital, o que ele veio, né? Nada mais que uma segmentação do marketing em si, né? O marketing, né, como um meio, né, de comunicação, ele é como um todo, e foi chamado de marketing digital tudo aquilo que foi voltado para a internet. E na época que eu comecei, não existia internet, a internet era naquela época de discado, então já pensou... Calma aí. Eu tenho uma menina de 10 anos, ele tem 16, cara, tá 17? 17 anos. A de 17 talvez saiba o que é isso, mas a de 10 não sabe o que é esse troço não, de internet de escada, você esquece. Ó, deixa eu cortar aí, depois eu volto aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre posiciono aí as pessoas que eu faço mentoria, que você tem que se relacionar com pessoas do bem. Pessoas, o que é uma pessoa do bem? Não é uma pessoa honesta, não, porque uma pessoa honesta, é assim, cada honesta é binário, porque tá essa história agora de valorizar as pessoas honestas. Vai tomar um banho, ó. Né? Pessoa honesta, ela é honesta, ponto. Então eu não estou discutindo isso. Quando eu falo pessoas do bem, são pessoas que as outras pessoas se sentem estar bem perto delas. Eu conheci o Ricardo há uns 3 anos, vou diminuir os tempos para ver o Ricardo, para ele não ficar muito velho. Uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, quando eu trabalhei numa consultoria aí, e ele prestava toda a parte de marketing digital, essas coisas, toda a assessoria lá para a empresa, né? E assim que eu conheci o Ricardo, eu achei esse cara um cara do bem. Era um cara que eu queria conversar mais, mas por causa da correria do dia a dia, não conseguia de jeito nenhum, né? Deixa eu dar só um dado para vocês aí. Eu entreguei uma lista minha de coisa do LinkedIn lá de e-mails, com 9 mil mais ou menos, 9 mil pessoas que me seguem. Oh, hoje eu tô mais chique, tá com 16, mais, né? Tá com 16 mil, são 16 mil diretores, gerentes, tá bom o negócio, hein? Aí eu entreguei a lista na época para a mão dele. E qual que é o grande problema hoje? Você já deve ter se recebido aqueles e-mails xaropes, né, que você deletou e tudo mais. Eu fiquei impressionado com a taxa de conversão que o Ricardo conseguiu para mim. Por quê? Mandou mensagem para esse pessoal, né? Tudo por e-mail, via e-mail, tem as ferramentas e tudo. Depois ele vai falar um pouco disso. Mas a taxa de conversão foi espetacular. Bom, Ricardo, deixa eu mudar toda a conversa. Fala um pouco da tua família aí. Porque é assim, gente, deixa eu te explicar. Hoje eu vou encher o saco dele, porque ele é um especialista, né? Você tem que conectar as pessoas. Então eu já falei que ele é do bem. Agora ele vai falar da família dele. Daqui a pouco, ele vai ser legal, viu? Depois a gente fala da parte técnica. Falei. Então tá bom. Bom, eu tenho, né, 36 anos, apesar de novo, né, já com uma idade, né, com essa careca aqui, né, puxei pro meu avô, né, Deus o tem. Mas eu sou daqui de Ribeirão, moro, né, e nasci aqui. Minha família é toda daqui. E o mais engraçado, né, minha esposa, né, ela veio me encontrar, ela é do Rio, ela é carioca, ela veio pra cá, se encantou com esse, na época eu não era tão careca, né. Achei ele bonitinho. Se encantou com esse moreno alto. E decidiu ficar. Ai, meu Deus do céu. Fala aí. Foi isso, né? Hoje, né, tenho, né, uma família muito bacana, o especial é tudo pra mim, né, como a gente diz, né, a família é o nosso porto seguro, né? Tenho 3 filhas, 3 mulheres. Mole. Mole. Vai dar trabalho pra cada Fala os nomes. A mais velha é a Luísa, que também nessa área, né, de comunicação digital, agora já está começando a entrar nessa área, né, do youtuber, né, já tá... ela já tem um canal aí. Já tem um canal. Quantos seguidores ela tá hoje? Hoje, né, eu tinha visto ela tava com mais de 18 mil. 18 mil seguidores. Pera aí, vocês ouviram, né? 18 mil seguidores. Daqui um ano, mais ou menos, eu gravo de novo com o Ricardo, ele vai falar assim, 18 milhões. O negócio é mais ou menos assim, fala aí. É bem aí. Tanto que ela, né, acabou seguindo, né, os passos do meu irmão, né, que é o Ted, né, que hoje já tá com quase 6 milhões, né, na internet. Então, não é pra falar do Ted. Fica quieto, porque o irmão dele é aquele xarope lá que fica fazendo propaganda da Vivo agora na TV. Sabe? Eu não ia falar dele. Fica pedindo mega lá, né? O cara tá cheio da grana, fica pedindo mega pra Ivete, né? Até parece, né? Sacanagem, né? Mas assim, nós vamos... Depois, já que você falou, eu não ia falar do Ted, mas já que você falou, depois a gente volta e conversa sobre ele. Só faz o link aí. Para as duas não ficarem com ciúme. Tem a Lívia, sim. que é do meio, né? Então hoje tá com 4 anos. E a Laurinha também, que é a caçulinha de... Vamos parar por aí também, né? Chega, né?
Ele assim, ó, tem uma parte bíblica que fala, uma passagem bíblica, multiplicai-vos. Eu parei só nessa parte aí, ó. Dúvida, daqui a pouco ele tá fabricando mais. Cara, fala uma coisa pra mim. O seu trabalho específico, né? Muitas vezes, ó, se eu falar besteira, você me corta, você já sabe que não... Ele fala assim, mas você fala 24 minutos, 25, uma hora de... porque eu não edito. Eu não posso errar. Porque não tem edição, entendeu? A gente tem, o orçamento é pequeno, a equipe é pequena, sou eu e eu, né? Então, fora, né, o pessoal que tá aí atrás, né? Aquele monte de... Deixa eu mostrar um monte de gente. A gente, vocês acham que tem medo, tá vendo? Nós estamos no Curupira, ó, não tem ninguém, tá vendo? Porque senão ninguém vai achar que eu fiquei rico, depois o cobrador vai vir atrás de mim. É bem por aí Você mesmo. toma jeito, né? Não fala essas coisas aqui não. Vamos lá, regulou. Foi. O seu trabalho é assim... você trabalha para empresas e trabalha para pessoa física também. Conta um pouco aí do seu trabalho para o nosso público. Basicamente, né, o meu trabalho é mais focado na empresa. Na empresa. Pessoa física é muito pouco, né? A gente teve 2 ou 3 clientes que queriam fazer o marketing pessoal, né? Fazer aquela ideia, né, de promover, às vezes, algum produto que vende. Sempre é linkado, né, a essa área de vendas, né? Tá, bacana. Mas o 99%, né, é empresas, né? São empresas querendo, né, se promover, colocar o produto no mercado, fazer com que aquele produto seja encontrado, né, facilmente, né, com aquele público que vai comprar, né, o produto dela, né? Bacana. Então é esse o nosso trabalho, né? Que não adianta, né? A gente brinca, né? Que na internet é igual, vamos colocar um exemplo do calçadão daqui de Ribeirão. O pessoal tá lá, abre uma loja, tem aquele volume de gente passando na frente da sua loja. O que é isso na internet? É você montar um site e esse volume de gente, tem milhões, bilhões de pessoas conectadas na internet, porém não vão passar em frente da sua loja. Você tem que fazer com que ela vá até a sua loja. Então é essa a nossa pegada, a gente trazer o consumidor para aquele cliente que a gente, né, que nos contrata, né? A gente fala muito de conectividade, das pessoas literalmente se conectar com a marca, Sim. Aí ela fideliza o processo e tudo mais. Mas muita gente acha que o trabalho de marketing digital é ficar empurrando as coisas para os outros, né? E não é bem assim. Não. Só para vocês entenderem uma coisa, quando eu falei da lista lá minha dos e-mails, é que são pessoas que já estavam, são pessoas que eu mantinha relacionamento, mais aí de 7, 8 mil pessoas, que sabe quem eu sou, eu já ajudei algumas dessas pessoas, já trabalhei para elas, ou já tivemos algum contato, então a gente mantinha, eu sei que é um número grande para se manter contato diário, mas nós estamos falando aí, cara, de mais de 15 anos de profissão no mínimo ali para... Então assim, você já teve algum relacionamento, já conversou em algum momento, enfim, já conhece o geral. Aí eu precisava me comunicar com essas pessoas, porque também tem outra coisa, apesar das pessoas te conhecerem, me conhecerem, muitas vezes não abre seu e-mail. E aí que entra o Ricardo, e aí que eu queria entender, por que eles abriram o e-mail quando o Ricardo preparou para mim toda a montagem, toda a estratégia? Que assim, né, como você falou, né, a gente tem nessa estratégia da gente conseguir chegar até o cliente. Primeira coisa, né, a gente, como você deu o exemplo, né, do marketing de e-mail marketing, né, que a gente chama, a gente chega, né, até ele com um assunto interessante, que hoje em dia, né, você vai lá, abre seu e-mail, aquele monte de... 50, 100 e-mails, né, que você deleta por dia, no mínimo, né, é o que você faz isso, né, fora os que já entra no spam que você nem olha. Vai direto para lixeira. Você já nem olha lá. Então, o que a gente chega, né, quando já chega com o nome de uma pessoa que você conhece, vamos dizer assim, 50% a chance da pessoa abrir. E quando chega com um assunto, algo interessante, que é aquilo que ela às vezes quer ver naquele momento, aí aumenta para 80%, até mais, né, por cento, né, de chance da pessoa abrir. Então a nossa estratégia é justamente isso. A gente primeiro entende o produto, porque a gente não é assim, não é um fast food, né, igual a gente chega, né, vai lá, no drive-thru, quero mandar e-mail marketing, tá aqui o arquivo, tá, tchau. Igual você fez, você tem e-mail, uma que a gente não trabalha com e-mail comprado ou e-mail de terceiro. Isso é legal a gente falar, hein? Eu não quero falar mal de ninguém, que não é um processo, mas assim, pensa bem uma coisa, o que adianta você ter um mailing, quando a gente fala de e-mail, quer dizer, um conjunto de e-mails de pessoas que você nunca viu na vida, e aí você vai e adquire isso de alguma forma, né? Então, de repente, você tem lá, você faz 100 mil disparos e não dá retorno nenhum. Volume, né? Mas na verdade você não tem, né, vamos dizer, retorno nenhum. Que é o que a gente mede muito o retorno, né? Porque o retorno é o que mede, é o que interessa. Não adianta você falar assim, eu mandei 1 milhão de e-mails, 100 abriram. Beleza, qual converteu em vendas? Qual que te deu um cadastro falando que você, quero que você entre em contato comigo? Então não adianta, essa é a conversão, isso que a gente chama de conversão, para a gente entender.
né? O que a gente manda para a pessoa se interessou, atraiu e mandou alguma resposta para a gente. Isso a gente chama de conversão. A gente converteu aquele envio em alguma chance de vendas. Alguma chance de venda. Exatamente. Quando você entra aí também, nós podemos falar de funil de vendas. Exato. Né? Como é que funciona esse negócio? Porque assim, ó, o público que nos assiste aqui, nós temos executivos, nós temos gente que está começando a carreira também, e muitas vezes o executivo mesmo, ele não entende o que é isso. Porque não é ele não tem que entender. Exato. Tanto que a gente brinca, não precisa entender de marketing digital. Esse é o nosso trabalho, né? A gente traz a ferramenta, a gente traz a ferramenta do marketing digital para você executivo, que muitas vezes ele não tem tempo, principalmente isso, né? O tempo é uma coisa principal para eles. E aquela questão dele estar totalmente engajado naquele foco, né, daquela ação. Então, esse que é o nosso trabalho. Conhecer, saber. Porque também tem uma coisa, muita gente, né? Outro dia eu estava conversando com um grupo de executivos, Ricardo, eles falaram assim: não, esse negócio de marketing digital é legal, é bacana, não sei bonitinho. O quê. Eu não ia falar isso, mas um deles falou assim: bonitinho até, né? Falei, deixa de ser ignorante, falei para os caras. O que acontece? Um grande executivo, Ricardo, é aquele que sabe reconhecer o que não sabe. Exato. Porque ao ele não saber, o que o executivo tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar com estatística, com resultados. Exato. Então, tá bom. Por que você precisa contratar algum especialista nessa área e que esteja constantemente atualizado? Porque tem essa outra coisa, né? Quem estava atualizado aí há um ano, hoje não serve para mais nada no marketing digital. A concepção mudou, o tipo de venda mudou, de disparo e tudo mais. E uma das técnicas utilizadas é o funil de vendas, né? Que a gente tava... Fala um pouquinho desse funil de vendas pra gente. O funil de vendas, o que ele é, né? Imagina mesmo, né, a ideia, né? Daquele funilzinho, né? Da época da nossa avó, né? Que usava muito, né? Assim, a avó nada, ele usava também. Você imagina, né? Você mandou algum contato para um cliente, né? Ele chegou até o cliente, ele gostou. Ele retorna, né, uma intenção de compra. Automaticamente, quando ele retornar essa intenção de compra, ele entra dentro desse funil. Então, o funil vamos dizer assim, o segundo passo, né, de quando você faz o envio. É o que a gente chama. A primeira coisa é atrair o cliente. Atraiu, ele entra, quando ele é atraído dentro desse funil. E o funil, o que ele é? Ele tem a primeira ação, que é a atração. Segunda, né, que é você medir qual é o tipo de grau, né, qual é o grau, né, de interesse dele. O que ele está interessado, em qual o tipo de produto, qual a dúvida dele, às vezes qual, né, a deficiência, né, que ele tem, né, naquele seu assunto, né, que você está passando, que aquilo você vai medir, você vai classificar aquele lead, né, que é o que a gente chama, né. Hoje, quando entra um cadastro dentro, né, do nosso banco de dados, a gente chama de lead. Lead. Né? Como é que escreve isso? L-E-A-D. L-E-A-D, lead. Que branco que deu. Não, edita, fala aí de novo. Lead. L-E-A-D. Lead. Ele vai querer depois editar, não vou deixar, vou publicar direto. Fala aí. Então, entrou ali. Depois daquela segunda, né, atração, é onde que você mede qual o perfil do cliente que você tem, aí você, geralmente você nutre ele com mais informação. Ok. Então, por exemplo, a primeira... Conteúdo. Exato. Tá, conteúdo. Você não tá lá empurrando venda para ele ainda. Não. Okay. É uma coisa que a gente, né, sempre brinca, né, no marketing digital, né, que ninguém tem que ser panfleteiro. Você já viu lá já passaram no calçadão, né? Vende ouro, compra ouro. Cara, aquilo lá é o panfleteiro. Ele é bravo. Tem muito isso na internet. É bravo. Deixa eu falar, eu vi agora na reportagem essa semana em Campinas, cara, não sei se você viu o negócio de escorpião. Vi, o cara... Vocês viram isso aí, ó? Cara, que nós temos mais audiência que a Globo. Vamos lá, atenção, presta atenção. Quem dera, né? Deus te ouça, vamos lá. Ó, o que aconteceu? Lá em Campinas tinha um cara numa caixa assim, com um escorpião dentro da caixa. Chegava lá no semáforo, batia no vidro, né? Às vezes, né, a pessoa, né, tá com o vidro aberto, pedia uma esmola. Né? Por favor, me dá uma esmola. A pessoa, geralmente, né, não tem. O cara ameaçava, né? Jogar o escorpião. O escorpião é mole? Deus meu. Se a moda pega, a minha menina estava assistindo, né, na hora do almoço assim, falei, que é isso, papai? É só em Campinas. Falei, aí os caras começam a ter ideia, daqui a pouco tem barata, tem outras coisas. Falando nisso, deixa eu aproveitar. Vamos fazer o gancho. Fazer um merchan, atenção, merchan. Falando em barata, escorpião, cupim e todos esses troços aí, o Ricardo também aí tem a parte da família dele que mexe aí com alguma coisa. Ele não é o cara do escorpião que vai entregar, não, tá? Fala um pouquinho aí, por favor. Aí, né, por questão, né, da família, né, o meu pai, né, ele tem uma empresa de controle de pragas, por isso que entrou
entrou nesse assunto, né? Não é os caras lá do governo, não, tá? Beleza? Pena que ainda não tem, né, uma ferramenta, né, para conseguir... Vou tomar o processo. Vai, não, mas enfim, né, meu pai tem a Procop Inset. É uma empresa que já tem há 10 anos, né? Esse ano, né, 2017, está completando 10 anos de mercado. Fala de novo. Procop, com P mudo, Inset. Procop mas é tudo Inset, junto. Procop tá. Inset, Okay. O nome inteiro. O que faz a Procop Inset? A Procop Inset, ela faz todo tipo, né, de controle de pragas urbanas. Ou seja, você tem algum problema de escorpião, barata... Geralmente, né, aquela formiguinha de açúcar, né, que anda ali na sua copa. Você fala assim, aquela formiguinha não acontece nada. Mas sabia que a formiga é mais, né, ela é muito mais suja que a própria barata, que a gente tem tanto repulsa, né? Nos hospitais, aí o maior índice de contaminação é por causa desse raio, dessa formiguinha aí. Pois é. Eu tava falando com a esposa do Ricardo, a Vivian, e ela tá me dizendo o seguinte, sabe aquelas aleluias que daqui a pouco vão chegar... Sabe o que é aquilo lá? Eu não sabia, é cupim. É cupim. É cupim. É. Então você vê aquele negócio bonitinho, né? Daqui a pouco só... aleluia, que lindo, vai que você vai ver só. Tudo aquilo é cupim. Então precisa também tratar, precisa prevenir essa situação. Exato. E como é que é o trabalho? Me conta um pouco do trabalho aí da Procop Inset. Ela trabalha, né, como a gente tem, né, no nome, né, ela é uma empresa, né, esqueci, a Enviva que está mais... enfim, ela é uma empresa, né, que ela faz toda a parte, né, de prevenção, né, do controle de pragas. A gente não é simplesmente ir lá o exterminador. Antigamente, quando meu pai começou, até mais tempo atrás, né, dos 10 anos de mercado que ele tem, antigamente existia a dedetização. Tá, dedetização. Né? Aí o que acontece? A dedetização era lá matar, fazer, né, aquela exterminação, né, geral. Caça-fantasma. Exato. O cara com aquelas bombas, né, cheias de fumaça, o cara lá exterminava tudo. Não. Inclusive os donos da casa. Exatamente. Porque a praga em si, né, não que a gente tá falando bem dela, mas ela tem um propósito no meio ambiente, né? Ela é predadora, ela é alimento de outras pragas, então ela tem um ciclo, né, de uma cadeia, né? Então a gente não pode simplesmente exterminar um determinado pedaço, né, dessa cadeia. Que a gente vai fazer? A gente vai desencadear uma outra, né, anormalidade, né, de insetos. Vai sobrar mais bicho. Exatamente. De outro modelo, de outro tipo. Se não tem o predador daquele bicho, automaticamente ele vai se tornar, vai virar praga. O que se diz, né, como praga, na verdade essa explosão, né, de quantidade de insetos. Por isso que é chamado de praga. Porque todo bicho tem sua função, né? E ele só é chamado de praga quando ele está num local que não é o habitat dele, por isso que a gente está na nossa casa, não é o ambiente dele. E outra quando está em excesso. Eu vi uma coisa, a Vivian tá me contando assim, por exemplo, um negócio de pomba, né? Porque pomba também é a praga em todos os sentidos, né? E dá doença, dá um monte de coisa. Mas ela falou, primeiro que não pode matar as pombas. Começa daí, viu? Então, não pode dar problema pra você, viu? Exatamente. Aí, segundo ponto, que ela falou, não é jogar veneno, expulsar. Então ela tá falando, por exemplo, eu moro num apartamento, né? E em volta tem lá algumas casas, e tem uma casa que tem uma árvore enorme. Ela falou, essa árvore, com certeza, é o abrigo dela e tudo mais. Mas voltando, beleza, Vivian? Tá me devendo um pão de queijo, 2 cafés. Pode cobrar. Voltando aqui. Ricardo, se uma empresa, assim, ó, concretamente, né? Muitas vezes, assim, a gente não cita o nome das empresas, mas, assim, alguns cases você podia falar pro nosso pessoal aí que você pegou, né? E aumentou aí as vendas, a parte institucional. Como é que é essa relação de aparecer mais na internet? Sabe? Conta um pouco aí, no geral, para o pessoal entender um pouco do seu trabalho. O que hoje em dia, né? Como a gente tem uma série de ferramentas, né, que a gente consegue, né, aliar, né, o público com aquele determinado produto que a gente quer vender, a gente consegue atrair, né, tem o que a gente chama, né, tem a maior atração para aquele tipo de produto. Se o produto é um produto muito bom de mercado, ele tem, né, um preço acessível, porque também não adianta a gente tentar, né, vender aquilo que é muito acima que está fora do mercado. Porque hoje em dia, o que a pessoa faz hoje? Primeiro... vai consultar. Exato. A primeira coisa, né, que a pessoa vai fazer, ela vai colocar no buscador, ela vai colocar no Google, né, que é a nossa ferramenta, né, mundial, né, não tem nem o que fazer propaganda. A pessoa vai colocar o preço daquele tipo de produto, que geralmente é um produto que existe, a não ser que seja um produto muito específico de uma marca, né, de que é só aquela empresa que faz, aquela empresa que fabrica, ela vai pesquisar preço. Se o preço dela está acima, 20%, 30%, ela vai ficar assim, poxa, não é porque é legal, a empresa faz assim um assado que ela vai comprar aquele produto. Então a gente sempre tenta, né, orientar os clientes
a fazer, né, uma atração bacana para chegar no cliente dele, mas também que ele tenha condições de mercado, com preço acessível, com condições de pagamento. Então a gente dá toda essa estrutura, não só o fato, né, da gente levar, né, o cliente, mas também, né, porque a gente não quer perder a conversão. Não, por isso claro. que a gente trabalha muito em cima de métrica. Tá. Aí, o que segura a nossa estabilidade, o nosso serviço com o cliente, é o relatório todo mensal. Né? Todo mês é aquele relatório. O que converteu? Daquela conversão, entrou bastante, entrou pouco, entrou assim, entrou assado. Tem a justificativa de mais ou de menos. Deu dinheiro no bolso, tá tudo certo. Não deu, você já... Tá. Opa... Agora me fala uma coisa, Ricardo. Tá bom, eu vou lá no Google hoje e coloco uma palavra, tô procurando, sei lá, que nem aqui a máquina, o tripé. Se eu coloco lá tripé para filmadora, algum negócio assim, vai aparecer 1 milhão de coisas e tal. Um dos trabalhos que você faz é posicionar melhor o seu cliente dentro dessa pesquisa, né? Como é que funciona? Eu consigo estar lá em primeiro lugar, segundo lugar? É uma fortuna para fazer isso? Como é que funciona? Assim, né? Hoje, né, depende muito da quantidade de pessoas que você quer atrair. Tá. Se você quiser atrair um público regional, um público, de certa forma, limitado, pequeno, você não tem um investimento muito alto. Que depende muito, né? Hoje em dia o Google trabalha com, vamos colocar o exemplo do Google, né? Ele trabalha com leilão. Tá. Se você tem lá um tripé, câmera, né? Cada palavra tem um custo para o Google. Cada palavra tem um custo. E ele gera um leilão. Quantas pessoas estão concorrendo naquela palavra, estão pagando lá o valor. Se você colocar acima, você vai aparecer em primeiro. Se você colocar abaixo, você vai aparecer abaixo dela. Abaixo. É um nível, né? O Google Mas eu consigo regionalizar, eu consigo, por exemplo, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, aqui. Exato. Eu quero atingir só o público Ribeirão Preto de tal e tal idade. Sim, é possível fazer isso e você sobe. Tem como a gente segmentar em tudo, até mesmo renda, né, que a gente tem. A gente quer atingir uma pessoa que tenha acima de 5 salários, até 10 salários. A gente quer pegar, até mesmo, não precisa nem ser a cidade em si, a gente consegue fazer... Por exemplo, uma loja, né, uma sorveteria. Vamos colocar um exemplo de uma sorveteria. Não adianta ela querer vender sorvete a 20 km de distância. Tá, não é viável. Lógico, né? A gente tem, né, várias sorveterias aqui em Ribeirão que tem renome. Gente, né, do outro lado da cidade vai até ele. Tá. Mas se é um comércio local, assim, regional, ali até mesmo do bairro, não adianta ela querer fazer Ribeirão inteiro, que ela vai estar desperdiçando o dinheiro dela. Você faz focado... A gente faz focado naquilo que ela consegue atender. Bacana. Essa que é a realidade. E aí você mexe também com o Facebook, com as outras redes sociais, isso, né? Todas as redes sociais, né? LinkedIn, Facebook, que são as duas. O Instagram, né, hoje, né, que é uma ferramenta tá bombando que tá tendo, também. Tá tendo muita aceitação. Muita coisa assim. Ricardo, eu percebo o seguinte, que cada vez mais, assim, nós dependemos do marketing digital. Sim. A gente não tem como fugir. E Ricardo, eu tô como mentor lá da Founder Institute. O que é a Founder? Só para você que não conhece. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o lugar que mais se cria coisa, processo de inovação, toda essa história mais, vira o quê? O que tem que dá mais certo aqui no Vale do Silício? Tá. Aí criar uma metodologia e ter uma fundação por trás. Essa fundação tem 150, tá em 150 cidades, 60 países, né? Por que eu estou falando da Founder? Uma instituição desse tamanho, com todo esse gabarito, fazendo vários negócios no mundo inteiro, são milhões e milhões de negócios gerados, mas ela tem uma essência, que é mudar a humanidade. Mudar o jeito das pessoas se relacionarem para ter um mundo melhor. A molecada lá no Vale do Silício não quer saber, lá dos seus 16, 17, não quer tirar carta de motorista. Por quê? Não quer carro, eles estão inventando avião, daqui a pouco tem teletransporte, não tem, para quê? E na velho vai querer tirar a carta, é por isso, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí eu vejo esse seu trabalho muito importante para essa conexão. Porque se as empresas não entrarem no marketing digital, eu sei que muitas empresas estão no marketing digital, nós não estamos falando que não estão, mas aí tem um detalhe. O que a gente tem percebido lá na Founder? Porque a gente recebe vários projetos do mundo inteiro, né? Então a gente analisa, olha e tudo mais. Muito empresário não sabe o que é marketing digital e não se atualiza no marketing digital ou a agência ou a empresa que está assessorando esse pessoal tem um passo atrás e aí volta a panfletar. Exato. E essa é uma coisa, esse ciclo, Ricardo, é um ciclo que me incomoda muito. Porque, poxa, hoje é uma agência que está assim, está super top, daqui a pouco ela está panfletando de novo. Daqui a pouco, sabe o que ela vai fazer? Aproveitando o negócio de Campinas aí, ela vai pegar o escorpião e te forçar de novo. Porque no marketing digital também tem tudo a ver com o Vale do Silício, que é essa história de você não empurrar produtos, mas os produtos, as pessoas querem comprar os produtos, porque é uma necessidade. E aí, falando em necessidade, como é que você atua para
achar a necessidade do cliente, né, para os seus clientes e cobrir essa demanda. Como é que funciona o seu dia a dia, né? Conta um pouquinho pra gente. Que hoje, né, a gente sempre brinca, né, que a partir do momento que a gente é contratado, a gente vira um funcionário, né, da empresa, né? A gente é aquele funcionário chato, a gente vai em todos os departamentos. Fala isso, né? Os advogados vão vir aí e vão falar assim, CLT... mas é mais ou menos assim, a gente integra, né, a equipe e a gente aí a gente vai lá no marketing, muitas empresas às vezes tem, né, outras não, né, às vezes é o comercial mesmo, né, que a gente vai lá e a gente perturba bastante, né, o comercial. Então a gente vai, né, entra na empresa e incorpora a mesma empresa, porque nada mais que a gente divulgar aquela empresa com propriedade, né, que a gente entender o produto e tudo mais. E uma coisa que a gente, né, o que está dando bastante, né, certo lá na agência é que a gente está fazendo um marketing que a gente desperta o desejo da pessoa, o desejo do cliente em ter aquele produto ou aquele serviço, né? Então essa que é a diferença. Porque quando você simplesmente panfleta, vai lá, você entrega, né? Compra ouro, vende-se ouro, né? Você não quer aquilo agora, né? Mas quando você vê aquela necessidade, que você precisa daquele produto ou daquele serviço, e aquilo vai te trazer algum benefício, automaticamente aquilo você compra a ideia. Exatamente. É porque então, assim, a gente fala assim, né, Ricardo? Você não compra mais o produto e serviço, você compra a ideia, você compra o sentido do todo, né? Exato. Ricardo, vamos só dar uma resumida aí, né, no seu trabalho, as etapas do seu trabalho. O que você entrega, né? Primeiro, qual que é o nome da tua empresa? A gente conversa meia hora aqui. Falamos da empresa lá do pai do Ricardo e da esposa dele, né? Da Procopin 7. Procopin 7, desculpa. É nome gente. também trava-língua, Procopin 7. Depois você costuma. Procopin 7, tá bom? Beleza? A gente coloca no descritivo do vídeo aqui. Não vai pôr, não. Não tem edição, ele tá doidinho pra editar. Ele vai tirar o brilho dos meus cabelos, não vai dar certo, não. Ô, Ricardo, me fala o nome da sua empresa. A minha empresa chama Agência RO, né? Nada tão original, né, como Ricardo Oliotti, mas porque até, né, a explicação desse nome. Quando eu comecei a atuar, há 17 anos, né, nessa área de marketing. E engraçado, né, que desde pequeno tinha uma vizinha lá de casa que falava, eu tinha na época 7, 8 anos, Deus, ela passava assim, assim, você vai fazer marketing. É assim? Ixi, oi? Peraí que isso aí não tava na pauta, adorei. Bom, primeiro que não tem pauta, né, mas adorei isso aí, fala aí. Como é que sério? Ela fez a... Tinha uma vizinha, né, que ela sempre me olhava assim, você vai fazer marketing. Ai, meu Deus, e ela sabia o que era marketing? Eu acho que a mulher deveria ter alguma bola de cristal, alguma coisa. Meio macabra, assim, a história. E engraçado, né, que eu era, né, desde moleque eu sempre gostei muito, né, de ficar prestando atenção nas propagandas. Tá bom, bacana. Né, então foi quando eu comecei, né, a trabalhar nessa área de marketing, eu trabalhava numa empresa de uma promotora de eventos que hoje, né, foi comprada, né, por uma grande empresa multinacional. A gente era responsável em divulgar feiras comerciais como a FenaSucro, né, a Movinter, na época que existia. Então são grandes feiras que e eu era o responsável, né, até mesmo tinha, né, algumas agências que a gente terceirizava, eu dentro da empresa a gente contratava agência que hoje, né, eu fico nessa área externa, vamos dizer assim. Ele mudou o lado o lado da moeda. Então, e a gente, o que precisava fazer? Atrair pessoas para ir para feira. Tá bom. Porque os expositores compravam, investiam, construíam naqueles... Eles queriam gente lá. Maravilhosa e queria o quê? Gente para comprar ou para, no mínimo, mas gente prospectar. Específica, exatamente. Né? O povo passeando não adianta nada, né? Que é o famoso panfleto, né? A gente fazia alguma coisa realmente segmentada, a gente fazia ações em sindicatos, a gente pegava, né, banco de dados, né, e na época não existia marketing digital, né, vamos dizer assim, existia o marketing que antigamente era folhinha, o cara tinha que colocar o nome dele, CPF, tudo à mão mesmo. Então a gente começou nessa época, produzia muito papel, né? Até nessa época o Carlos da São Francisco adorava, né? Que ele imprimia coisa pra caramba pra gente lá. Atenção, segundo merchan. Gráfica... Como é que fala? Gráfica São Francisco. Gráfica Editora São Francisco. É a maior gráfica do interior paulista. O maior pátio de gráfica do interior paulista fica aqui em Ribeirão Preto. Orgulho. Nosso amigo Carlos, que é um dos representantes lá, da gráfica também. Mas bacana, segundo merchan. Depois vocês me pagam mais 4 pães de queijo. Fala aí. Então, e a gente começou dessa época, né? E na época que a gente atuava, né, na empresa, eu sempre tive aquele negócio, né, eu queria sempre interagir, que sempre quando a gente entregava o material para a pessoa, ela ia lá, fazia, preenchia,
Ou a gente via o resultado na feira, né? Que tinha lá 20 mil pessoas, nos 4 dias, geralmente. Legal. Eram os 4 dias de evento. Mas eu queria interação, queria saber o que ela achou, o que ela gostou, o que ela não gostou, enfim. Basicamente você está fazendo uma pesquisa completa. Exato. Tá bom. Eu sempre eu sempre tive esse lado meu mesmo, né? Nunca fui, né, estimulado, né, pelos diretores. Os diretores achavam interessante era trazer gente para lá. Tá. Ótimo. Se conseguisse, né, medir a satisfação, era um plus, né? E eu sempre quis isso. Eu vi isso na internet, né? Eu falei assim, poxa, se eu colocar algum formulário, se eu colocar algum campo para preencher, fazer, responder, e eu comecei nessa área, né? Eu comecei a programar. Estudei, né, uma linguagem de programação hoje, né, na internet, que ainda é usada hoje mundialmente. E eu comecei a colocar formulários, comecei a colocar algumas telas, algumas coisas. Foi onde que eu comecei, né, a brincar com o marketing digital. Comecei com o site em si. Tá. Aí quando eu comecei, né, até falar, né, sobre isso, você tem aquelas ideias, na época eu tinha, né, 23, 24 anos, você tá naquela... Faz uns 5 anos mais ou menos. Por aí. Vezes 5, vamos lá. E aí, né, eu comentava, você falava com os amigos, mas site, que isso, né? Todo dia que o pessoal faz site, né? Tá. Você vai viver disso? Eu falei assim, não, cara, é uma área que eu vou investir, eu vou estudar, eu vou fazer e eu acredito que vai dar certo. E tive, né, muitos parentes até, né, quando eu decidi, né, falei assim, não, agora eu vou montar a carreira solo, né, não, agora, já que eu atuei bastante tempo, agora eu vou atuar pra mim. E muitos, né, falam assim, não, que isso, você não faz site todo dia, não tem site pra... Realmente, não tem. Queria eu que tivesse todo dia um site pra fazer, né? Aí é muita coisa também. Mas hoje a gente tem, né, o Google, né, que se você não se atualizar todo dia, você não consegue. É uma coisa, Ricardo, que eu queria chamar muita atenção para isso. Eu já falei durante a entrevista, mas assim, a tal da atualização. Você já foi em algum médico péssimo? Você já foi, Ricardo? Não vou citar nome aqui, tá? Não, já. Por outro lado, eu também já fui em excelentes médicos. Que só te olhar assim, ele já te dá o diagnóstico. Exatamente. Eu não tô falando aqui. Ico! Ó, deixa eu falar. Não vai dar certo isso. Não vai, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Qual que foi o problema? Essa jossa dessa filmadora aqui desse celular, ela cortou, deu limite aí de entrevista, ela cortou o negócio. Tá aí... tão bom, né, que ela falou assim, chega. Ela falou assim, aí encheu o saco já. Aí eu sei, o que acontece? Eu tinha que terminou ali, medi, aí eu tentando para ir pro ICO no final, vai virar a caca, vai voltando. A história, a gente tava falando de médico bom e médico ruim. Eu já fui em excelentes médicos, e uma vez no médico oftalmologista, eu fui brincar com ele, né? Falei, fazer uma consulta normal, brinquei com ele, pô, doutor, o senhor estudou uma vez na vida e depois nunca mais, né? Ele olhou pra minha cara assim, o quê? Ele só faltou abrir lá a agenda dele lá, mostrar o tanto de congresso. Todo mês ele está fazendo alguma coisa nova. É um dos maiores especialistas em cirurgia de catarata, cirurgia laser, essas coisas assim e tudo mais, né? Então ele investe muito, todo mês está se atualizando. E falando nessa atualização, o que é muito importante é que o profissional esteja atualizado. E aí, voltando à história da Founder, né? Founder Institute, que sempre está com inovações, sempre com startups, essas coisas, sempre as pessoas correndo o tempo inteiro. O que a gente percebe na Founder, Ricardo? Que se as pessoas não é se atualizar de vez em quando, porque não adianta participar de congresso, de curso, uma você vez tem que por ano, uma vez por semestre. Não é mais isso, é quase todo dia é alguma coisa que aparece. É mais ou menos assim, eu vou traduzir para vocês o que eu estou falando, tá? Você tem uma empresa, tá lá, eu quero agora me destacar no Google. Tá bom, então você tá lá entre as 4, 5 primeiras aí da sua região. Da noite pro dia você cai para 20º. Daqui a pouco você assim mesmo. Sumiu. Então você precisa ter alguém que vai estar... alguém que vai acompanhar esse processo todo. Mas beleza, vocês entenderam o trabalho do Ricardo, né? Eu não vou falar mais disso. Então, o nome da agência, fala aí. É a agência RO. Tanto é offline, mas offline também você está fazendo ainda, não? Então, no offline a gente não tá atuando mais. Não está mais. Assim, a gente tem clientes, né, desde a época que a gente fundou, né? Tá. Desde que eu comecei, né? Até eu tava brincando, né? Os clientes, eles todos me conhecem como Ricardo Oliotti. E quando eu tentei, né, colocar um nome, né? Agora eu vou colocar um nome. E eles, não, deixa Ricardo Oliotti, deixa Ricardo Oliotti. Eu falei assim, então tá bom, tá, a agência RO. Pronto, acabou, tá tudo foi certo. resolvido. Porque o nome tá em cima aí, né? Teve uma época que eu tinha que mudar meu, sei lá, porque eu inventei de ser mentor. Tinha que colocar o nome de guerra. Tinha que pôr uma coisa assim, não adiantou nada. Eu tentei pôr nome de empresa, tentei também fazer um monte de coisa. Põe teu nome logo aí, vai, que a gente conhece você. Mas bacana. Ô, Ricardo, e me fala uma coisa. Então, você está no marketing digital, né? O seu foco é esse, está específico e tudo mais. Até aí nós entendemos, é bacana. Ricardo, lembra do começo da história?
É um cara do bem, é um cara que é legal de conviver, porque, cara, tem um problema também, cara. Putz, você tem umas consultorias, umas agências aí, cara, que aí você vai conversar, é o cocô do peru virado. Você já viu o cocô do peru virado? Eu nunca vi, mas tudo bem, serve, vocês entenderam, né? O que acontece hoje? Uma característica comportamental das pessoas é a boa relação, é conseguir, não é só ter uma boa relação, é quando a pessoa chega na sua empresa, você que veio de fora, é uma dica para você que é consultor, prestador de serviço, quando você chega na empresa ou na casa de alguém, você precisa trazer uma certa luz. As pessoas precisam querer que você esteja, não é para você puxar saco, não, tá? Sim. Cada um tem o seu estilo, alguns são mais brincalhões, outros são mais sérios, independente disso, você precisa ser uma pessoa que traga coisas boas para as empresas e para as pessoas também. Só uma dica aí, paralela aí, só para o povo entender. Bacana isso, né? Claro que tem dia que a gente não tá com muito humor para fazer essas coisas, né? Você chega no cliente e fala assim, olha, hoje eu tô... Não, hoje... Você até... Né? Ele chama, né, assim, ele marca a reunião 5h30 da tarde na sexta-feira, você tá com aquela vontade, assim, aquela cara assim que eu tô afim. Então tá bom, né? Vamos lá, né? Mas sabe o que você faz? Né? Dica pra isso, fala pra ele, fala, ó, eu vim aqui arrastado. Mas já que eu vim arrastado e vai dar... Tá tudo errado, eu não queria tá, então vai dar tudo certo. Porque tem esse princípio da fartura, né? Quando tá... isso é legal. Eu postei essa semana aí que eu copiei de alguém, não sei de quem que eu copiei, mas é muito legal a frase, né? Como é que é? Se sua vida saiu dos trilhos, ótimo, agora você pode ir para qualquer lugar. É, exatamente. Você não tem mais para onde seguir. Então a vida tiver mais ou menos. E falando em vida, já puxar o gancho assim, eu quero entender uma coisa. O que faz diferença na vida do Ricardo? Agora aquela hora assim, gente, olha a musiquinha do fundo. Cara, o que faz assim? Porque você tem lá suas 3 meninas e mais a sua esposa também, você tem uma família bacana, né? Você grande. Tem toda coisa grande, tá assim, ó, está a caminho, está em produção ainda, cuidado. Eu, hein? E assim, porque tem suas barreiras, seus obstáculos, suas dificuldades também, tem suas alegrias, né? E é muito interessante isso, né? E eu sempre falo assim, uma das maiores alegrias que tanto eu e minha esposa temos é quando a gente encontra com a Maria Clara. A Maria Clara, que é a minha menina de 10 anos, vai fazer 11 agora, que inclusive acabou de fazer um trabalho para a escola, ela foi lá, editou, fez não sei o que para a escola, que a professora mandou eles fazerem uma reportagem, né? Olha. Ela chegou, papai, é aqui que eu fiz. Eu falei, credo, o que é isso, gente? Parece uma profissional, não sei nem fazer o termo, mas bacana. E assim, toda a nossa tristeza ou a nossa instabilidade emocional como adulto, porque adulto é uma raça que, se eu pudesse, não existia adulto, né? Era só criança. Então, quando ela chega perto da gente, mesmo fazendo traquinagem, brincando, fazendo o que for, não tem problema nenhum. Mais ou menos assim, ela foi pintar um negócio esses dias lá em casa, agora. Aí imagina, seu cotovelo aqui tá... E aí foi no sofá. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ainda bem que não sujou muito, mas essas coisas assim. Deu pra limpar, né? Mas a alegria reina, né? Assim, você tem 3. Então eu queria que você não falasse para o Geraldo para a entrevista. Aí, aquele momento assim, né? Ele não sabia que ia fazer isso é muito legal. Só você aí vai lá e manda, vai para frente para aparecer a careca assim, né? Tal. Fala aí com a tua família. Bom, a felicidade é essa mesmo, né? Como o Geraldo falou, né? Quando chega em casa, né? É impressionante, a gente trabalha, né? 10 horas. Porque é engraçado, né? Antigamente, né, quando era funcionário, você sempre fica com aquela expectativa, né? Então, quando eu virar, né, dono de alguma coisa, vou trabalhar a hora que eu quero, do jeito que eu quero. É bem diferente disso, né? Que na verdade, quando você vira dono de alguma coisa, você não tem um patrão, você tem 20 clientes, você tem 20 patrões. Você tem que trabalhar para eles, é do jeito que eles querem. E você tem que atuar, você tem que trabalhar do jeito que eles achar que deve. Então você tem aquele dia corrido, aquela ideia, né, de principalmente, né, você trabalhando com essa questão, né, lógico que a gente tem todos os cronogramas, né, pra gente fazer, o que a gente tem que fazer num dia ou no outro, né, mas tem muito aquela coisa assim, o cliente te liga, aquele telefone vermelho, né, toca, tem que resolver. Quando você chega em casa, né, você chega em casa às vezes cansado, né, e tudo mais. É engraçado, né, eu tenho as duas pequenas, né, uma de 4 e uma de 1, né, a adolescente geralmente, dá mais menina, né, tá no celular dela, tá no mundinho dela, né, ela vem, cumprimenta, né, dá um beijinho e volta pro mundinho dela. Mas as duas pequenas, eu não consigo nem chegar, tomar uma água, tirar a roupa, né, e tomar um banho, não, elas vêm, agarram e você tem que ficar meia hora, 1 hora, até elas passar um pouco, né, a ansiedade, né, de você ter chego. E é nisso que a gente se renova, né? A gente chega em casa, acaba
você esquece um pouco daquilo que passou no dia, às vezes as alegrias ainda se perduram, mas as frustrações ou algum problema, né, que teve, acaba ali. E a minha maior felicidade é isso, né? E uma coisa que eu prezo bastante as duas pequenas, né? Como eu tive, né, muito novo, né, a Luísa, a gente teve uma dificuldade de a gente conseguir, né, fazer ela crescer muito próxima. Ela tinha que ir para colégio. Eu sei que muitos, né, aqui tem essa vida, né, corrida, né? Deixa 7 horas da manhã no colégio, pega 5, 6 horas da tarde. Então fica o dia inteiro fora, né? E depois à noite, ou viaja muito, né? Vê final de semana. Então uma coisa que as outras duas agora, né, por essa fase da nossa vida, né, tá um pouco mais própria para isso, né, para a gente dar essa atenção, a gente está vendo, né, desde o nascimento até elas, né, atingir essa fase delas, né, de independência, né, que nem a Lívia agora já quer tomar banho sozinho, já quer escovar o dente sozinho, já quer pentear cabelo sozinho. Então é assim, né, a situação. Então é muito gostoso isso. Isso é até eu e a Vivian, a gente não se arrepende, né? A gente já teve a nossa vida, a gente teve a nossa parcela do que a gente teve que fazer até chegar no momento que a gente está hoje. A Luísa foi criada assim, muito, né, independente até. A Luísa, a gente teve, né, uma sorte, né, dela ser muito tranquila. E a gente tá nessa fase. Agora com as duas pequenas, né, a gente está renovando, né? Parece que a gente está tendo agora, né, 2 casalzinhos novos com um filho pequeno. E aí não é, quem olha pra gente fala assim, não, vocês têm mais uma de 17? Não é possível. Vai pra lá, deixa eu entrar aqui. É bem por aí. No começo da nossa conversa, ele falou assim, ó, veio uma sujeita lá do Rio de Janeiro, e aí, vê esse cara bonito. Quem pegar nessa parte aí, depois volta lá pra ver. Vocês voltam lá no... A Vivian vai matar, mas tudo bem. Ó, seguinte, Vivian, um abraço pra você, viu? Ô, Ricardo, o que a Vivian significa na tua vida, cara? Porque assim... Você já está no segundo momento aí, né? Você está primeiro com, tô dizendo assim, de filhos, né? Sim, então você mesmo acabou de falar agora, né? Vocês estão renovados até com as crianças também, né? Tem uma de 16, uma de 4, uma de 1 ano. 1 ano, né? Um ano, mas a caçulinha. Então, assim, e nessa trajetória toda aí, como é que foi essa vida sua com a Vivian? Ó, Vivian, você não pode me bater. Tchau de novo, fala aí. Bom, né, dela, né, não tem nem palavras, né, para agradecer, né, ela foi sempre, né, igual o Geraldo, né, a profissão dele, né, quem foi, né, a minha mentora, né, sempre foi ela, né, ela sempre me incentivou, ela que sempre, né, me encorajou, né, a tomar as decisões, e ela sempre teve, né, essa ideia, né, que eu podia, a capacidade de que eu podia, né, chegar até onde que eu chego, né, e ela acredita que eu ainda posso ir muito além, se Deus quiser, né, que sem ele a gente também não consegue nada. Então ela, vamos dizer assim, é tudo, né? Não tem muito, ela é meu porto seguro aqui, né, na terra, né? A gente estamos para completar agora 14 anos de casado e união total. A gente sempre tem, né, o principal combustível, né, para o nosso relacionamento. O diálogo, a gente sempre conversa, tanto que ela trabalha comigo, né? Não tem nem como a gente não se falar o dia inteiro. Então, é bem assim mesmo. Então é comunicação praticamente 24 horas. O tempo inteiro lá conversando, não tem jeito de escapar. Então, assim, muitos amigos meus brincam, né? Você trabalha com tua mulher, pô, além de ser casado, você trabalha com ela, você é louco. Bom, louco tudo bem, né? Tá tudo certo, né? A faixa da normalidade já foi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, sempre que eu oriento algum executivo, né? Quando os executivos surtam, o que eu vou fazer com a empresa aí de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas? A gente precisa demitir gente, contratar, precisa... Bom, enfim, é aquele momento que eu paro para conversar e criar alguns cenários com eles, cara. Então a gente faz o quê? Estrutura a estratégia. Mas sempre o que eu falo para os executivos é o seguinte: como é que ele forma uma equipe? Muito simples e básico. Eu vi isso de um ex-diretor que trabalhou comigo há muitos anos. Ele falou assim, olha, vê se os caras ainda estão brilhando os olhos. Não fique uma pessoa 15, 20, 30 anos trabalhando com você se ela não consegue brilhar os olhos sempre. Por quê? Não quer dizer que ela tem que estar de bom humor todo dia, não é isso aí. Né? Mas o que é brilhar os olhos? Sempre encontrar uma esperança, sempre buscar uma coisa a mais, e para isso ela tem que ser uma pessoa de bem. E para ser uma pessoa de bem, ela tem que ter um berço. E o Ricardo e a Vivian também, eles vêm de berço, eles têm família envolvida, eles cultivam a família, e é importante. Por que eu falo isso, Ricardo? Não adianta nada você ter ao seu redor
pessoas que não cultivam a família. Então, a indicação para os executivos é sempre assim, olhe a família como um todo, né? Exija da família que ela cresça constantemente, você não pode deixar que a família, né, cresça e vá, dê as mãos e tudo mais. Então, por isso que hoje eu vim aqui no parque, convidei o Ricardo para colocar. Faz tempo que eu tô com esse negócio para falar com o Ricardo, né? Eu falei assim, eu vou chamar ele, quem sabe ele topa. Ele topa, ué. Porque tem um monte de gente que não topa, sei lá porque, mas tudo bem. Então assim, profissional da área de marketing digital, tá? Ele pode fazer diferença na sua vida de várias formas, tanto na parte profissional como pessoal. Então, imagina chegar no seu escritório aí, na sua empresa, tá, uma pessoa do bem. Faz diferença, né? Além de ser uma pessoa do bem, aquela história de honesta, você não discute. Ou é ou não é. Mas é pessoa do bem e no segundo passo um profissional que vai fazer você gerar mais negócio. Gerando mais negócio, Ricardo, o que acontece? A vida melhora para todo mundo. Para todo mundo, melhora para as famílias, melhor você contrata mais gente. A roda da fartura, ela gira. Então as pessoas... Tinha um amigo meu que falava assim, não, Geraldo, eu desejo que você fique milionário. E todo mundo à minha volta. Porque se todo mundo ficar rico... Eu também, né? Automaticamente vou ficar, né? É bem por aí mesmo. Exatamente. Cara, muito obrigado aí pela sua entrevista. Nós ficamos aqui, assim, nós estamos no parque. Você viu que de vez em quando nós mexemos aqui, porque tem uns bichinhos aqui passando. Por causa do horário, já tá quase na hora dos mosquitinhos já. Mas é isso. Meus caros, um grande abraço para vocês, Ricardo. Muito obrigado. Cara, obrigado demais aí. Foi muito bom aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus aí. Dá uma olhadinha nessa entrevista toda. De vez em quando volta nela, que tem muita coisa bacana para você aprender e também nos ensinar em algum momento. Se for o caso, escreve um comentário aí de baixo aí, né? Se tiver no YouTube ou tiver no Face, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar... Ah, não, peraí. Deixa eu falar já, porque senão depois eles vão me encher. Fala como é que fala com você. Dá site, dá telefone. Não é um tal de nego falar, já não falou no vídeo. Tá bom, falei. Então tá, gente, para acessar nosso site, agenciaro.com.br. Agência R de rato ou de ovo, a gente sempre brinca, né? Ninguém pede. O rato da Procopy 7, o ovo do ovo, né? Meu Deus do céu. Péssimo. É bem por aí. agenciaro.com.br. Nosso telefone fixo 34410811, DDD 16. Nossa, vocês ouviram? Aí eu sempre falo, devagar. Tem muito velho que nem eu vendo. Devagar. Então vamos lá. Ribeirão Preto 16. 34410811. 34410811? Isso. Ó, a memória tá boa, já esqueci. Fala gente, de novo, não lembra. Tchau, tudo de bom pra vocês. Faz cara de paisagem agora. Não vou editar, vai ficar de paisagem. Muito